Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma live onde nós vamos conversar, compartilhar, trocar experiências sobre um conteúdo de um livro que nós estamos aqui fazendo essas lives semanalmente, que é o livro que fala do capítulo 31 de Provérbios. Esse é o livro A Força de uma Mulher, um estudo que auxilia no aprofundamento sobre a mulher de Provérbios 31. Quem é essa mulher? Quais são os princípios que ela aplica em sua vida? Como ela se comporta? Como ela trata a sua família? Como ela trata o seu ambiente familiar para tornar esse ambiente saudável, edificante? Então, para você que está aqui assistindo essa live depois que ela aconteceu, fique até o final para você aprender mais sobre esse conteúdo, entender melhor sobre todo esse universo que está nos encantando em descobrir cada vez mais, porque revela em nós a identidade que Deus implantou em nós como mulheres, para que possamos de fato sermos a imagem e semelhança dele, sermos a mulher de Provérbios 31, que tem tantas características, se veste de tantas personagens para se tornar essa mulher que é valiosa, que excede, né? O seu valor excede as mais finas joias, aonde o seu marido confia nela. E cada vez mais a gente entendendo, aprofundando, nós temos aí a oportunidade de essa sementinha que está plantada em nosso coração, que foi plantada e implantada em nós desde quando Deus ele já tinha projetado a humanidade, possa florescer, possa crescer, possa desenvolver na nossa vida. E é um desafio para todos nós, para todas nós, que somos mulheres, que temos o nosso lar, temos os nossos filhos, família, temos que lidar com os desafios do trabalho interno do lar e trabalho externo também para quem trabalha, que precisa lidar com as relações que existem tanto dentro do ambiente familiar como no ambiente externo, em educar essas crianças que fazem parte desse lar e também ter uma convivência agradável, sendo representantes do reino de Deus aqui nessa terra, nós termos revelado em nós o caráter de Deus através do seu amor, através da sua bondade, através daquilo que ele sempre está a fazer por nós e que nós, por sermos a imagem e semelhança dele, fazemos para que o nome dele seja honrado e glorificado. Então fique até o final dessa live, acompanhe essas informações. Como você sabe, eu não estou fazendo essa live sozinha. Eu estou acompanhada durante essas semanas com a Eliane, que já deve estar... Voltei. Que já deve estar entrando por aqui para a gente dar continuidade a esse processo. Na semana passada, nós falamos sobre o versículo 11 de Provérbios. O versículo 11, ele fala, né, que o coração do marido, seu marido confia nela e que não haverá falta de ganho no seu lar, na sua vida. E nós falamos na semana passada sobre confiança. Foi o foco maior, né? Foi a ideia principal sobre confiança, a confiança que o marido tem nessa mulher, porque ela é uma mulher confiável, porque ela age de forma confiável e ele consegue de forma muito plena ter essa confiança. E ela, por si, entender que é uma pessoa confiável, porque o próprio Deus implantou essa identidade, essa característica nela. Ela consegue administrar a sua vida, o seu lar,
E administrar tudo isso significa que, no final das contas, não haverá falta de ganho. Ela sempre entende que ela proporciona esse ganho, ela é uma multiplicadora dentro do seu lar, né? Então, cada vez mais que a gente possa entender esse processo e entender que nós temos responsabilidades e essas responsabilidades passam por nós entendermos a nossa identidade, por entendermos quem somos. Nós falamos sobre isso, né? Falou aí sobre a letra Bet, casa, que é em. Então, nós nessa semana, e para você que assistiu, que não viu essa live, ficou curioso, ficou curiosa, para saber mais, você pode procurar aí, tanto no meu feed ou no feed da Eliane, que tem aí as lives anteriores. E você também, se quiser, pode mandar uma mensagem pedindo o link desses conteúdos pelo YouTube, que eu também tô colocando lá. Então tá disponível, é só você solicitar para mim, para Eliane, e a gente manda para vocês no direct, tá? Então a gente vai começar essa semana. Já dei a introdução, Eliane, sobre a semana passada, sobre o que a gente conversou, e nós vamos então para essa etapa, que é o versículo 12 de Provérbios 31, né? E falando aí sobre ela carrega a bondade. E ela trouxe, né, que é essa letra que parece uma pata, as pessoas aí direcionam que pode ser uma pata de um camelo, né? O gimel, que significa o camelo, e ela trouxe uma ilustração aí sobre a viagem dela quando ela fez para Israel e toda a expectativa que ela tinha em relação a vivenciar a montada em um camelo, né? E ali ela fez uma reflexão muito interessante e que a gente também já compartilhou algumas coisas, eu e a Eliane, e a gente achou muito interessante trazer essa reflexão que ela trouxe para cá. Fala aí, Eliane, sobre o ponto que ela trouxe aí do camelo, o que, que a gente já desenhou aí sobre esse ponto. Então, vamos lá. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando. Quando eu leio, né, quando eu li esse capítulo, tá dando para ouvir? Tá. É uma coisa que ficou assim, muito evidente é a nossa amiga expectativa, né? A nossa querida amiga expectativa, que é a gente. Eu acho que é quase impossível, né? A gente fazer algo sem esperar algo, não que seja, entendeu? Mesmo ainda sem expectativa. Então ali ela começa trazendo essa expectativa dela, né? E eu achei interessante que ela teve essa capacidade, né, de esperar o momento certo, porque a gente vai viajar, quer muito fazer, e aí a gente só tem aquela opção ali, então a gente acaba fazendo, não é aquilo que a gente quer, mas é o que tem. Então, entendeu? Vamos assim mesmo, sabe? E uma vez eu vi uma frase assim que me impactou bastante, foi: não flerte com aquilo que não quer. Ou seja, você tem a opção de ter algo menor do que aquilo que você quer. Aí você Se contenta. se contenta, né, com algo menor, porque às vezes você quer muito aquilo e você não Acha que não vai acontecer,
ou não quer esperar o tempo para que aquilo aconteça, ou não vê aquilo acontecendo porque já viu o pequenininho, o grande fica em outra esfera, é muito longe da minha realidade e tudo. E ela trouxe essa experiência, né? Quando ela realmente foi viajar ali, ela teve a oportunidade de vivenciar essa montada num camelo, ela queria muito isso, mas aí estava num lugar que ela falou, ah, não é isso aqui que eu quero, tá, eu vou montar no camelo, mas não é essa experiência que eu quero ter em montar em um camelo, né? E depois ela teve a oportunidade, ela esperou o tempo para que ela pudesse ter a oportunidade, e ela teve a oportunidade de vivenciar a experiência de fato como ela realmente queria, gostaria e que de fato aconteceu. É, essa, essa sabedoria, né, que a gente pode trazer para o nosso dia, sabendo da promessa que a gente já tem, daquilo tudo que já está escrito. Então, assim, antigamente, quando não existia, né, a Bíblia, por exemplo, as pessoas não tinham esse conhecimento, não sabiam o que ia acontecer, sabe? Não tinha isso. Hoje a gente tem, e ainda assim a gente vive como se não tivesse. Às vezes duvidando, né? A gente já sabe o final, mas a gente fica duvidando do final. O que é normal para dentro de uma casa, a Sim. gente estava conversando sobre isso, né? Só para te avisar, tá travando um pouquinho às vezes quando você fala não sei se é a conexão da internet, mas Eu tá às acho que vezes é tá um o da. pouquinho. E aí o que que acontece? Quando a gente conversou sobre isso, você me lembra quando a gente estava conversando? Foi. Esqueci agora a ponto que a gente estava conversando. Sobre a questão da. Vamos lá. A B12 faltando na cabeça das mães aí. É o B12. É o B12. A gente estava falando aí a questão da gente saber o final e duvidar, né? Mesmo a gente tendo esse conhecimento todo, né? Isso. Então, Então, a gente. conseguiu lembrar? Não consegui, mas depois eu vou falando, de repente depois eu lembro alguma coisa. Tá tudo Tá. certo. E aí, quando a gente vem, né, trazendo essa experiência que ela trouxe sobre o camelo, quando ela teve de fato aquela experiência, ela mostrou ali pra gente através do livro, né, uma característica do camelo quando ele carrega, né, para carregar ele com o que ele vai precisar levar, né, no deserto, naquele processo de carga mesmo, ele precisa se abaixar, se curvar, né, abaixar, se ajoelhar, para que possa ser colocado, né, para eles serem colocados com as cargas que eles vão carregar, seja pessoas, seja coisas, e depois eles se levantam, né, fazem a jornada e depois tem que de novo abaixar para serem descarregados. Então, nessa característica, ela trouxe aí parafraseando, vamos dizer assim, essa questão, ela carrega bondade, né? E ela mostra que, às vezes, as pessoas veem aquele, né, que a camelo tem aquela córcova que tem ali, e ele é como, ali, aquela imagem é como se fosse uma ponte, né? A gente imagina assim, quando a gente vai passar por um lugar, o rio tá por baixo, geralmente a ponte ela faz uma curvinha, né, pra gente passar. Então aqui mesmo no nosso bairro tem uma pontezinha ali, se a gente for, a gente sempre tem um ressaltozinho, né? Geralmente essas pontes, né, elas fazem essa curva. E isso é o que lembra a córcova, né? Ali aquela parte do camelo, né? E aí ela traz essa parte de o que significa nós termos a bondade, termos essas mulheres que apresentam a bondade, que carregam a bondade. É serem mulheres que são ponte para transportar a bondade, para refletir o amor de Deus para as pessoas, para si mesma, para refletir aquilo que Deus pediu e sermos ponte, canal
para termos a condição de. E eu achei muito interessante quando ela fala assim, né? Que é a mulher, ela traz, ela tá num lugar onde ela proporciona o amadurecimento daqueles que estão sob a sua, eu gosto de falar a palavra jurisdição, né? Que são sob a sua tutela, sobre a sua guarda, mas aqui também ela fala que estão sobre a nossa influência. Né? Então, ela é responsável por proporcionar esse amadurecimento. Não é amadurecer, é proporcionar esse amadurecimento até que esses que estão sob a sua influência, sobre sua jurisdição, eles tenham a condição de caminharem por si só. E aí a gente pode trazer mesmo a questão do bebê, quando a gente é, né, a experiência. Você pode trazer e falar um pouquinho, se você quiser. Essa parte eu achei bem interessante, né? De nutrir até que estejam completamente maduros. E aí, quando a gente pensa na maternidade, assim, é simples, né, de você enxergar esse processo. Mas quando você vai mais a fundo na espiritualidade, no Transferir emocional, isso para outros locais da sim, nossa existência, né? isso. Aí já fica, você fica assim, às vezes meio perdida, né? Até onde eu vou, Desafiador. qual é o meu limite ali como mulher, né? Sabendo que o homem tem o papel dele, mas se a gente tem esse papel de nutrir, como que a gente pode nutrir, né? Para poder que isso aconteça. E aí, mais abaixo, ela tem essa frase, né? Que talvez erguer os outros seja difícil por causa dos nossos próprios fardos. Então, assim, você já tem toda a sua carga, principalmente quem está no início da maternidade ali, mas toda a fase, né, é bem desafiadora. Então, você tem tudo ali, aí tem a casa, tem todos os outros projetos, aí você precisa, né, parar e entender e ter essa sabedoria de olhar o outro e entender o que o outro precisa também para você nutrir apenas aquilo que ele precisa. Até que ele tenha condição de não precisar. Eu gosto de uma frase que falam assim, e algumas pessoas, né, que partem do pressuposto que têm um entendimento sobre comportamentos de filhos, de Uhum. pais, que falam assim: crie seus filhos para que eles não precisem de você. Então, essa é a ideia, trazer a independência daqueles que estão sob a nossa influência, de forma a nutri-los com o que eles precisam, sem que nos seja tirado nada, pelo contrário, que a gente consiga oferecer de forma abundante para que o outro amadureça e assim ele consiga gradativamente, dentro do tempo de cada um, que cada pessoa tem o seu Uhum. próprio tempo, amadurecer e desvincular essa necessidade. Esse é o nosso papel. Nós, como mães, às vezes, nós temos a tendência, e é uma tendência natural da mãe, de a questão da amamentação, e aí vamos levando, e daqui a pouco vai ficando, e só mãe, o colo, porque ele gosta muito da mãe, e a mãe fica se sentindo, nossa, e cada vez mais agarrada, sendo que o processo, que é importante que seja feito, e que aí é por isso é antinatural e exige esforço também da nossa parte, é de fazer o exercício de que esse momento é ótimo, é gostoso, é muito bom, mas ele é transitório, ele é passageiro. Essa criança ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela precisa caminhar, ela precisa ter as suas próprias definições, ter uma mente em que ela possa escolher, definir. E quando a gente casa, a gente tem a tendência de achar que o outro já veio pronto. Sim, E que nós já estamos prontos. sim, E só exatamente. que nosso processo de também de ser mulheres sábias, e a mulher de Provérbios 31, é ter essa maturidade e ter essa sabedoria em conduzir também aquele que é o nosso parceiro a essa nova jornada.
porque é uma jornada diferente de ser filho. Ele passa a ser marido. E aí a gente volta de novo à frase que na semana passada veio: o marido só pode ser chamado de homem, né? O homem só pode ser chamado, menino, só pode ser chamado de homem de fato quando ele se casa, né? Então, quando traz essas ideias, o Provérbios 12, o versículo fala exatamente assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E aí, quando veio essa assim, tuf, na cabeça, né? Falei, cara, o que que é lhe fazer bem todos os dias da sua vida? Como assim? E aí a gente vem trazendo a questão da identidade, porque lá no início, nas primeiras lives que a gente fez, a gente falou das distorções que podem acontecer e nos levar a ter a tendência de achar que fazer coisas boas ou fazer o bem todos os dias é ser subjugada ou é se anular em detrimento do outro. E não é sobre isso. Não é confundir, né, o fazer o bem com ser subjugada. Não é confundir em fazer o bem com aceitar tudo. E eu gosto de uma frase muito, assim, ela sempre martela na minha cabeça, que diz assim: o Senhor, ele ama a todos, mas ele não ama tudo. Ele aceita a todos, mas ele não aceita tudo. Então isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. O amor, que eu falo amor ágape, é o amor essencial, o amor de Deus. É diferente do amor eros. O amor eros é um amor carnal, um amor passional, né? Aqueles hormônios ali interagindo. Não, o amor ágape, ele é um amor estável. Ele não depende do que está acontecendo. Ele permanece. E essa permanência, esse amor que eu vejo sendo o fazer bem todos os dias. Sim, essa parte aí que você trouxe, né, sobre a identidade estar distorcida, né? Estava conversando com uma amiga e a gente falou assim, se a identidade é assim, é o topo da pirâmide, né? A partir da Sim, identidade vem as outras coisas. Se a sim, identidade já começa distorcida, para você ver. Então, assim, igual você falou, esse processo da maternidade que você vai fazendo, é, nutrindo, né, para a criança ficar independente. passando pelas etapas. E uma coisa que eu aprendi que fez muito sentido para mim foi assim, às vezes a gente acha, né, o colo vai deixar mal acostumado e não sei o que, fica o tempo todo assim. Só que às vezes a criança tem um pouco da mãe, porque assim, o tempo de entender quem é o outro, como que o outro funciona, qual a identidade do outro, como que o outro recebe amor. Por exemplo, às vezes ele vai ficar 10 horas no seu colo, você vai estar exausta, você vai estar cansada e mesmo assim não vai ser o suficiente, porque não é aquilo que vai nutrir ele. Suprir, nutrir. Entendeu? Então, assim, então acho que esse processo, quando você entende esse ponto de como que eu faço para nutrir o outro para que ele seja independente, é você Isso, entregar aquilo que ele precisa, não aquilo que isso, você acha que isso, você acha que deve entregar. Então, isso. assim, a gente tem a sabedoria de, de entregar ao ponto de que 15 minutos que você passa junto da criança, ele vai se sentir tão amado que ele vai querer, assim, ele não vai sentir a necessidade de estar grudado o tempo todo, Sim, entendeu? Então, assim, isso no processo, e principalmente que é que eu fiz esse processo, para mim foi assim uma descoberta muito boa, porque ele desde os 2 meses ele dorme separado no quarto dele. Então assim, e não é um processo que foi doloroso, tipo, eu vou fazer isso, vou obrigar, não. Assim, né? Foi acontecendo, eu fui
percebendo que ele se sentia bem dessa forma. No momento que eu consigo passar com ele, eu faço o que eu posso, entendeu? Sim, e a nossa segurança também nesse processo faz toda a diferença. Você falou do que aconteceu com você, da mudança do quarto. Hoje, o Emanuel tá com 4 meses, tá indo pro 5º mês. E quando eu coloco, às vezes, vou botar aqui o ar-condicionado, ele vai dormir junto e tal. Ele não dorme bem. E nem eu durmo. Então, assim, a gente já percebe como é importante esse crescimento nosso e esse nutrir faz parte do. Às vezes, o nosso papel, né? A nossa identidade, ela tá ainda distorcida quando a gente tem que fazer algo que precisa e que às vezes não é o que nós gostaríamos. Por exemplo, a vida seria maravilhosa se todo mundo sorrisse o tempo inteiro e não precisasse corrigir ninguém. Ninguém precisa de correção, todo mundo sabe o seu dever, sabe o seu lugar, o que fazer, todos sorrindo, tudo funcionando maravilhosamente como deve. E a gente sabe que essa, hoje, essa é a mulher de Provérbios lá do último versículo que a gente vai chegar lá. Por enquanto, a gente está no 12. E no 12, as coisas ainda estão desajustadas, precisam ser entendidas e ajustadas. Então, às vezes, a mulher, o nutrir dela é se posicionar de uma forma mais firme. Ela é doce, ela é gentil, ela é elegante, ela é amável, ela é feminina, mas ela é posicionada, ela é firme em dizer, agora é isso aqui que vai acontecer. Dessa forma, eu não aceito, porque isso não é correto. Ela se posiciona de uma forma para que o outro compreenda que precisa se ajustar para que tudo corra como tem que ser. E muitas vezes passa por a gente exercer um papel que é desconfortável. E é nesse lugar que a gente precisa aprender a se sentir confortável, porque é exatamente isso que vai fazer com que o outro amadureça. E nós amadurecemos também, porque quando a gente entende que o outro precisa disso, nós fazemos sem culpa, sem nos sentir tristes ou falar, poxa, é a culpa mesmo, a tal da culpa que vem junto com o pacote da mulher, né? Então, assim, nós temos que. E outra. Conversa, a minha psicóloga, né? A gente conversa umas coisas e ela sempre fala, Ingrid, de comunicação assertiva. E o que é comunicação assertiva? Comigo, eu e você, a gente consegue se comunicar, falar, entender, refletir. Mas eu não entendi isso daqui, como é que funciona e tal. Como é que você faz uma comunicação assertiva com um bebê? Não adianta você conversar palavras porque ele não sabe nem o idioma que você fala. Para ele, você está falando uma língua que para nós é português, para ele, na linguagem dele, é uma língua louca, assim, não tem nem sentido para ele. É como se a gente estivesse falando português e ele entendendo chinês. Porque ele não tem ainda a linguagem desenvolvida. Ele vai desenvolver isso ao longo do tempo. Como que eu interajo com esse bebê, com essa criança? Como é que eu ensino ele? Ele que vai aprender a falar. É através, inicialmente, vamos trazer assim, às vezes fala também que, né, na Bíblia está escrito, né, que você tem que dar, quando você vai aprender o evangelho, quando a pessoa entra para a igreja, é como se ela estivesse ali sendo amamentado primeiro, para depois você dar a papinha, para depois você dar comida sólida. É assim que funciona o processo, como um processo da maternidade mesmo. Então, o falar, como é que começa? A criança começa dando mamamá, menina, ele não tem uma linguagem, mas ele já tem expressões. Se você olha para ele com a cara fechada, ele já vai entender que tem algo diferente. Se ele tá chorando, você começa a observar que ele tem comportamentos ali que já estão comunicando algo, né? A mãozinha na boca já está comunicando, às vezes acha que é dente, às vezes acha que é isso. Então, tem alguma comunicação acontecendo. Então, qual é a comunicação assertiva que eu tenho que fazer com cada indivíduo que está sobre a minha influência para que ele entenda
e amadureça nesse lugar. Às vezes, aí vamos pro lado do esposo do marido. O esposo do marido não está ainda amadurecido ao ponto que conversar não é a linguagem ainda que entende. Às vezes só vai entender gestual e o que tá. Então, seria o limite, né? Às vezes a fala não vai, mas o limite bem estabelecido com amor, às vezes é mais fácil de entender. Ele vai entender naquele momento. Depois vai se reforçando com a fala: olha, esse comportamento me deixa triste, esse comportamento me constrange, esse comportamento me desonra, esse comportamento me faz mal. Então, o outro começa a perceber, mas se você não estabelece o limite de forma clara, que o outro compreenda, ele vai achar que sempre tem um lugar desse acesso. É igual a própria criança, né? Até que ela tenha um bom vocabulário, os limites são feitos com falas e limites físicos, né? Ó, não pode com a boca e não pode com a mão. Aí ele vai entender e a gente vai repetir aquilo 40 mil vezes durante um dia e entendeu? E Até ó, que ele. com o Benjamin é muito engraçado, que às vezes ele vem e às vezes eu faço assim, ó, tipo, com o dedo assim, ó, pra Uhum. casa. Ele não questiona, ele vai. De E às vezes eu forma. faço assim, não, mas eu não faço só, não, eu faço, ó. Às vezes eu faço primeiro isso aqui, depois que eu faço, ó. Não. Aí ele já. Então, a linguagem que a gente precisa entender. Às vezes o gestual vem antes da fala. Uhum. Para algumas compreensões, é mais importante que o gestual venha, porque a pessoa, a linguagem que ela entende hoje é o gestual. Não é ainda a falada. Se você falar, eu me sinto assim, triste, a pessoa fala, não entende. Mas se você Sim. entristecer de fato ali para ela perceber, quando você falar me entristece, ela vai conectar, ela vai entender. A tristeza, aquela tristeza que aconteceu foi por causa dessa situação e ela tá me dizendo agora que aquilo foi a tristeza, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Que o fazer bem, o se portar bem, o princípio de ser uma pessoa, uma mulher boa, ela está ligada diretamente a gente ser quem nós nascemos para ser e assumirmos o papel que devemos para que o outro seja nutrido com o que ele precisa, até que ele amadureça e consiga por si só continuar exercendo aquela função, aquele comportamento, aquela atitude. Sim. Entender isso, eu acho que é o ponto principal, né? Acho que de todo o livro, essa questão da identidade, porque a partir do momento que você começa a fazer e fazer aquilo que o outro não precisa, de não especificamente exaustivo para você, que você Sim, faz e nunca consegue, sim, exaustivo para o outro, porque parece que você nunca está conseguindo evoluir, né, ali na situação. Então, assim, você entender o seu papel, aquilo que você precisa fazer, entregar o que é preciso para aquele momento, para aquela fase. Então, é assim, é ter a base ali, saber buscar essa sabedoria, esse entendimento, de entender exatamente qual é a carga que você vai carregar naquela fase. e até onde vai ser carregado? Qual é qual é o ponto A para o ponto B? Né? Então, as vicissitudes da vida, né? As intempéries da vida, elas realmente, isso que acontece pode ser imprevisível, né? A sequência de mudanças e transformações podem acontecer de forma que a gente precise parar e compreender o que de fato está acontecendo para que a gente seja assertiva nesses pontos. E aí ela coloca, né, que correr o papel, né, da mulher do fazer o bem é correr ao encontro dos menos afortunados em Uhum. espírito.
e ampliarmos o nosso conhecimento de Deus para que eles possam experimentar sua bondade amorosa, que é o XZ. Eu dei uma pesquisada aí no Google Translator para poder falar aqui, mas não sei se eu falei certo. Né? O que é o XZ? É o amor imutável, o amor ágape, que eu estava falando, aquele misericordioso, de graça, aquele que se apresenta como que Cristo apresentou por nós, né? Que não aceita tudo, mas aceita todos, né? Então, o que é correr ao encontro dos menos afortunados em espírito? Às vezes, alguém dentro do nosso lar está deficiente em uma característica do fruto do espírito. É em nós que Deus coloca essa responsabilidade de nutrir para que isso floresça. A gente estava falando muito sobre isso. Existe uma semente em cada um de nós, das nossas características. E nós, como mulheres, pelo que eu compreendi aqui, temos a responsabilidade de cultivar, de buscar essas pessoas para poder aplicarem, praticarem esses atos, a fim de que elas entendam a necessidade disso. Então, por exemplo, o que é as pessoas, né, encontrar, né, correr ao encontro dos menos afortunados em espírito? Isso não necessariamente é só no nosso lar, é na nossa vida, na nossa conversa, nas nossas relações. Às vezes nós vamos lidar com pessoas que são extremamente maldosas. Nós temos que ter a capacidade de nutrir. Quando eu falo ter a capacidade, porque isso está em nós temos essa capacidade. Se nós ainda não chegamos a esse ponto de conseguir fazer isso, é porque nós precisamos continuar trabalhando para chegar nesse lugar. Mas nós temos essa capacidade. De quê? De nutrir, de fertilizar esse lugar, de transformar esse lugar, de regar esse lugar. E como que a gente faz isso? Os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 a 23. Eu fiz o dever de casa, fui lá e pesquisei e tá escrito isso aí, se quiser confere aí na sua Bíblia. O que acontece? Se nós percebemos que alguém próximo a nós está deficiente no fruto do espírito alegria, é nossa função nutrir isso naquele e sermos intencional. Se eu percebo que aquela pessoa está triste hoje, como que eu vou fazer com que ela pratique a alegria para que ela fique feliz? É sermos intencionais nisso. E uma coisa que eu ouvi hoje é que, assim, igual a gente tem essa oportunidade, né, de nutrir. Mas sempre quando aparece a oportunidade, a gente faz como se fosse algo pesado, né? Uma coisa, vou ter que fazer isso de novo. Vou ter que fazer isso de novo. Tudo eu, toda hora eu. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu entendi que, caramba, eu tô tendo mais uma oportunidade de melhorar isso, de reforçar, sabe? Então, assim, isso ficou muito mais leve, porque, assim, é aquilo, é a verdade, vamos supor, a mulher é nutrir. Você pode brigar a sua vida toda com isso e isso vai ser muito pesado, vai ser sempre pesado, vai ser sempre cansativo, ou você aceitar você assume o papel. Isso, a própria maternidade, a partir do momento que você aceita, sabe, parece que fica mais leve. Então, assim, essa oportunidade que a gente tem, né, de nutrir o outro naquilo que falta, é justamente esse olhar diferente que torna isso muito mais leve, ao meu ver. E, assim, né, sempre aquilo que às vezes você não consegue. Eu tô triste e aí o outro tá triste. Então, essa é uma oportunidade que eu tenho de tirar o olho do meu problema e ajudar o outro. E aí isso vai voltar para mim de alguma forma. Sim.
Você falando, eu fui lembrando alguns episódios que eu, na prática, consegui de fato fazer isso. E na minha mente vinha, eu estou dando a oportunidade dessa pessoa me tratar de forma gentil. Eu estou dando a oportunidade dessas pessoas me trazerem de volta aquilo que elas deveriam ter trago e não o fizeram. Porque simplesmente elas não tinham essa condição de fazer. Quando nós damos a oportunidade para o outro exercer, praticar exatamente isso que é necessário, nós somos as mais beneficiadas. Isso transborda em nós e o outro passa a ser beneficiado também. É ensinar o outro a como a conduzir a vida, como tratar alguém. Nutrir a pessoa de, olha, isso aqui não é legal. Isso aqui precisa ser feito dessa forma. A minha ideia, né, sempre foi assim, é minha responsabilidade ensinar ao outro como ele deve me tratar. Sim. Porque se eu ensino o outro como ele deve me tratar, é a minha responsabilidade. Eu que estou deixando a desejar em algum ponto. Então, se é minha responsabilidade como mulher fazer e exercer esse papel, a gente precisa sim se tomar posse disso e perceber nos lugares que a gente acha que é fardo, oportunidades de exercitar em nós primeiro, para que possamos ajudar os outros a exercitarem. Olha só, é porque de alguma forma algo ainda está faltando. Tem uma nutrição ali, uma plantinha que está meio capengando, tá meia seca. Então, a gente precisa primeiro cuidar do nosso jardim, ser nutrida para poder nutrir. E quando o outro precisar ser nutrido, a gente ter em abundância e dizer, ok, aqui ó, o que você precisa, é mais que você precisa, é mais que você quer, eu te dou o quanto você precisa porque não me falta. E eu vejo muito isso porque eu vejo Deus como um canal. Nós temos um canal direto com Deus, em Deus derramando sobre nós, mulheres, uma graça abundante que não nos falta. Pelo contrário, os outros buscam porque já entenderam que em nós há essa abundância. E nós devemos, de forma, né, abundante, transbordar isso nos outros, né? Aqui. Tem até a E musiquinha que o Benjamin escuta muito, que é a matemática maluca, acho que é assim o nome, né? Que quando você divide, ao invés de diminuir o tanto que você tem, aumenta. ele multiplica. Isso aí. Isso, então como se a gente se olha como uma fonte, então quanto Isso. mais, né? Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. E tem Isso. aquela questão, né? Quando você olha um rio que flui, Isso. ele sempre tem água limpa. Agora, quando você vê um mar morto que não tem, que não sai, ele tá Ou um morto lago, porque né? Que tá ali, ó, entendeu? preso, sempre preso ali. Não, o rio flui. E da onde vem essa fonte que jorra em nós? Esse é o ponto. Da onde que vem essa bondade? Nós não, por nós mesmas, nós não temos condição de ter nada de bom. Se nós quisermos entregar aquilo que temos e somos corrompido pelo pecado, nós jorraremos como esgotos. Sim. Mas a partir do momento em que nós entendemos a nossa identidade, quem somos e quem nos criou, nós vamos estar recebendo da fonte. E a fonte, ela é limpa, clara e ela jorra. Ao ponto de deixar, se você imaginar, né, ali as cataratas do Iguaçu jorrando de forma abundante, que molha até as pessoas que estão ali visitando, né? Aquilo ali transborda. É isso que Deus faz em nós como mulheres, para que nós façamos naqueles que estão sob nossa jurisdição
sobre a nossa influência. E não só mulheres, homens também, eles transbordam se eles perceberem e tiverem essa consciência de como tratar, como ser, qual é o lugar deles. Se da mulher o papel é nutrir, do homem eles precisam descobrir qual é o papel também, para que isso seja feito de forma que flua. E a mulher não precise assumir um papel de nutrição e de outra coisa. Qual é o papel do homem fundamental? Ele é aquele que semeia. Ele é aonde vem a semente. Está aí escrito, a gente sabe fisiologicamente que o sêmen do homem implantado na mulher, a mulher, ela nutre, ela multiplica e sai dali um bebê. Entra um negócio microscópico e sai uma criança. Mas quem plantou aquela semente? O homem. Qual é a semente que os homens que estão ao nosso redor estão plantando, regando para que floresça? Então, nós também temos essa responsabilidade de perceber que essas sementes quais sementes estão vindo? Não, essa aqui não planta. Não tem terreno fértil para essa semente germinar, não. Essa semente aqui em mim, não. Então, nós temos essa semente nos nossos filhos, não. Essas sementes mostrando também essa realidade para esses homens com qual nós convivemos, que eles vão perdendo, falar, realmente, essas sementes aqui não estão dando resultado, não tá indo, mas essa aqui tá florescendo. Então, eles também as compreensões deles vão acontecendo à medida que a gente também vai nutrir ou não a semente que eles estão implantando em nós. Se está implantando amargura, eu aceitei essa amargura, eu estou regando essa amargura, ou eu estou me colocando na posição, olha, aqui essa semente não floresce, essa semente não gera resultado. Somos nós os responsáveis. É muito importante, porque apesar de nós, né, fazemos essa nutrição da semente, mas a gente tem essa opção de escolha, né? Da escolha de poder ou não. Então, assim, isso coloca, porque se a gente não tivesse escolha, estaria na mão sempre do outro, e a gente não pode fazer nada quanto a isso. Exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem, eu gosto de ver, assim, quando eu aprendi a palavra, né, autorresponsabilidade, que normalmente a gente usa muito culpa, né? Eu me sinto culpada por aquilo, aquilo. E depois que eu aprendi essa palavra nova de autorresponsabilidade, você toma o controle da sua vida na sua mão, né? Você tira esse poder do outro. Eu penso de que aquilo que está fora do seu alcance, você não pode fazer nada, você só pode fazer aquilo que está nas suas mãos. Então, você entende o seu papel, entende o seu limite e a sua identidade e, né, ajuda a conduzir o homem a fazer, a plantar a semente certa também. A gente consegue, né, essa condição. Então, é igual ela colocou aqui, né? A gente vai carregando, né, o peso, vai nutrindo, vai direcionando da melhor forma até que eles consigam entender e fazer esse processo, né, sozinho por eles. Isso. E assim, autorresponsabilidade é um nome bonito que deram para culpa. Porque se você parar para pensar que como culpa ficou uma coisa pejorativa, as pessoas, né, às vezes só vão compreender pelo só autorresponsabilidade ou não, a culpa, ela é saudável dentro daquilo que você entende, poxa, essa foi a minha responsabilidade. Não, eu entendo assim, a palavra você trocar a culpa pela autorresponsabilidade, é que a culpa traz uma sensação de culpa. De culpa extrema. Que já foi definido o resultado. Tipo, você é culpado, não tem mais o que fazer. Entendeu? É uma sentença.
Então, por conta dessa forma de enxergar a palavra, né? Então, assim, o nome bonito é isso mesmo, é culpa, autorresponsabilidade, responsabilidade. Se a pessoa tiver maturidade para entender o que de fato é culpa, ela não vai sofrer. Porque ela vai entender que não é qual foi a minha responsabilidade. De fato, houve um fato, eu fui responsável. Ok, sentença. Fato não muda, né? Já diz o direito, contra fatos não há argumento. Não muda, mas o que eu posso mudar a partir disso? Muitas pessoas ficam paradas na culpa e falam, eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? É o tal da síndrome de Gabriela. Sendo que nós precisamos entender que se nós reconhecemos, peraí, eu tô sentindo culpa, peraí, então é porque eu tenho uma responsabilidade que eu deixei de cuidar aqui. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha parte nisso daqui? E como a mulher, né, desde lá do Éden, recebeu uma carga de culpa, de foi a responsável porque comeu lá do fruto que não devia e foi lá e deu para Adão, ela é totalmente culpada. Uma sociedade que coloca a culpa de muitas coisas em cima de uma mulher. Não, ela teve a responsabilidade dela. E a responsabilidade dele de não sair de perto dela, que foi o que Deus determinou. Então, eu já reproduzi essa frase uma vez. Nossa, se eu encontrar a Eva lá, eu vou pegar ela, entendeu? Eu falo assim do trabalho de parto, né? Das dores. Gente, necessidade nenhuma. Mas aí se a gente para pra pensar o antes, né? Que ela foi deixada, né? Sozinha. Então aí a gente vê a responsabilidade do outro. Exatamente. Então, Deus não chegou e falou, você é culpada, não. Ele foi ali, mas a mulher que tu me deste, ou seja, ele ainda buscou culpar aquela que já tinha culpa. Porque se só ela tivesse errado, Cristo teria vindo morrer só por Eva. Basta. Sim. Porém, é responsabilidade sobre responsabilidade. Então, a gente usar realmente o fato de entender com maturidade o que é culpa e até onde a culpa ela de fato vai, a responsabilidade onde vai, se fazer essa pergunta, olha, esse fato aconteceu, qual é a minha responsabilidade nisso? O que eu posso mudar? Não nesse fato, porque o passado não muda, mas o que eu posso fazer para que isso não se repita? Para que, se isso voltar a acontecer, não seja da mesma forma. Sim. Né? Ter essa percepção, né? É muito importante. Isso. Isso me ajudou muito, né? Quando até eu ter esse entendimento, né? De que, independente da palavra que se usa, eu ainda tenho a capacidade de fazer algo. Sim. Eu me parava, eu paralisava. Né? A partir do momento que eu entendia que eu tive culpa sobre algo, responsabilidade. Mas aí, depois que eu entendi, né, que eu posso olhar dessa forma, né, para mais leve, né? Exatamente. Isso mudou o jogo, né? Porque antes eu paralisava. Acabou ali, né? Não tem mais o que fazer. Agora não, agora eu tô sempre ali buscando uma alternativa para poder tentar resolver o máximo que eu consigo. E é isso. Às vezes o outro, né? Às vezes quando a gente está convivendo num lar, em relacionamentos, a gente está se relacionando, é passível de acontecer episódios que são equívocos, que não precisariam ter acontecido. Mas acontece, às vezes, alguém tem um comportamento de dizer, mas por causa da sua atitude, porque isso, tá, a gente precisa falar, tá, me desculpa, eu realmente não percebi essa atitude. O que eu posso fazer para melhorar, para que da próxima vez isso não se repita? Porque, de fato, o passado eu não mudo. De fato, eu não tenho como voltar lá atrás e redizer, desver. Eu tenho como, agora, num próximo episódio, numa outra situação, agir de forma diferente. Você se importa de me dizer como eu posso me comportar? E às vezes, quando a gente faz isso, o outro fica até sem saber, fica assim, e agora? Porque eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado só em jogar culpa. Eu não tinha pensado em ter essa reversão, né? Então, quando a gente
tem essa capacidade de assumir responsabilidade, assumir a parcela de culpa que nos cabe, o outro precisa assumir a dele. Você naturalmente você fala, ok, essa foi a minha responsabilidade. Como que eu posso fazer? Aí numa outra situação que o outro faz, você faz diferente, o outro continua na mesma atitude, aí você fala, tá, e agora? Qual é a justificativa? O que mais que falta? Então você vai eliminando aí as objeções dentro desse processo. A gente vai construindo isso, e quando a gente percebe que essa atitude nossa está trazendo esse resultado, isso se torna mais leve. A gente entende qual é o nosso papel de nutrir. A gente entende qual é o papel de aplicar o perdão, de praticar o amor, a mansidão, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, né? E aí fala, né? Se percebemos que os menos afortunados de espírito estão em nossa casa, em nosso lar, qual é a nossa atitude? Como nós fazemos? Como praticar e levar aos nossos, né? A exercitar e cultivar os frutos do espírito. Então, essas qualidades, né, do fruto do Espírito, quando a gente percebe que isso está dentro do nosso lar, como que a gente pode, né, com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos familiares, cultivar, né, e fazer com que seja exercitado esses frutos. Exemplo, faltou com amor. Como que eu posso fazer com que eu percebi que faltou amor na atitude daquele meu parceiro, do meu filho? Como que eu posso fazer para exercitar exatamente aquilo? A mansidão, faltou a mansidão ali naquele tato, naquela forma de agir. Como que eu posso exercitar isso? Fazer com que o outro exercite, né? É como se você fosse ali a professora e o outro você estivesse conduzindo. Oh, agora você vai pegar o peso tal. Só que isso é de uma forma sutil, isso é de uma forma sublime, é uma forma intencional que você faz. É a história, assim, eu coloquei isso aqui mais pra frente, mas eu já vou falar. É o famoso amontoar brasas. Então, um exemplo, o outro agiu de forma grosseira, né, que magoou. Aí você fala, só de raiva eu vou fazer uma comida bem gostosa, a que ele mais gosta, e vou oferecer de forma intencional. Por quê? Porque por causa daquela ação específica. A gente ser intencional a esse ponto, dizer, você agiu dessa forma, você né, vai acolher a sua dor, vai acolher o seu sentimento, mas você vai agir em razão de aquilo me afrontou, aquilo me fez mal, mas eu vou transformar isso em bem aqui, ó, seu prato de comida na mão, a melhor comida que você gosta, o bolo que você gosta, e vou oferecer de forma intencional, pensando na atitude que aquela pessoa teve e que não foi positiva. Você está amontoando brasas. Isso é um desafio. Isso é uma prática excepcional, né? E uma coisa que pode ajudar também é fazer isso intencional na linguagem do outro. Fazer isso intencional? Na linguagem do outro. Sim. Ou seja, vamos supor que Tá mudo. Deu para ouvir? Não, ficou mudo. Repete de novo. Mas agora tá dando para ouvir. Agora sim. Agora tá. Então, eu tô falando assim, você buscar fazer isso de intencional, principalmente na forma como o outro recebe esse amor. Sim. Então, assim, que a gente usa o exemplo aqui da comida, mas para quem está olhando, para quem está vendo esse vídeo, pensa como o outro recebe o amor. Então, isso vai facilitar, porque por mais que você
faça 40 quilos de pudim, mas ele gosta de um abraço. Isso não vai fazer diferença. Isso Então, aí. você vai dar, se ele gosta de toque físico e você tem que, né, fazer essa correção com amor e você vai, como que fala? Você precisa fazer esse movimento, né? Se você foi afrontada, você vai entregar mais amor para que ele se constranja, né? Então, Sim. você abrace mais, fique mais junto. E aí ele vai falar, né? Como assim? Não tô fazendo por merecer e tô recebendo. Principalmente a gente entregar mais, constrangendo, né, em amor, não só da forma como a gente acha que deveria, mas como o outro recebe isso. Eu acho que Isso. isso dá mais ênfase, né? Fica mais evidente ainda a essa atitude. E aí, quando fala, né, renovai-vos a vossa mente, né, que Deus pede pra gente renove a nossa mente nele. E aí, uma das atitudes que eu tenho também, que Deus me ensinou, é que às vezes nós estamos, né, com essa situação às vezes acontece do outro nos confrontar, ou do outro nos provocar uma ira, uma raiva, uma tristeza ou alguma atitude. E aí, na hora que a gente vai estar fazendo algo em detrimento daquilo, a gente pensar coisas boas. Às vezes o outro, né, tem um distanciamento, às vezes. Olhar para o outro, mesmo de forma intencional, mesmo que a pessoa não esteja vendo e falando, nossa, como meu marido é bonito, nossa, como ele é gentil, olha como é que ele faz as coisas. Sim. Começar a perceber. Uma frase que às vezes ecoa na minha cabeça é assim, ó, flagre alguém fazendo algo bom. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa parar diante de toda a situação, toda a circunstância que está acontecendo, que é tempestiva, e perceber as atitudes boas que aquela pessoa está tendo, flagrar ela de forma intencional. Sim. Poxa, olha como ele olha meu filho, olha como ele brinca com meu filho, olha como ele se comporta em amor, em certas atitudes, para que a gente possa, né, fazer florescer também na nossa mente essa Sim. ideia do outro como ele errou pontualmente, mas ele não é uma pessoa ruim. Ele teve atitudes ruins, mas ele é uma pessoa que tem um coração bom. Então, Sim. quando a gente faz intencionalmente, mesmo que em pensamento, até que a gente consiga de novo externar. Então, olhar e falar, nossa, como meu marido é bem cuidado, na cabeça. Nossa, olha o olhar dele, nossa, como é másculo, como é bonito, como ele fala bem, como ele é eloquente, como ele é intencionalmente, olha como ele trata bem as pessoas, olha como ele trata, como ele faz, como ele é cuidadoso com tal coisa, como ele é cuidadoso com o filho. Por mais que naquele momento conosco tenha entristecido, a gente começa a cultivar na nossa mente esse exercício de flagrar o nosso cônjuge fazendo algo bom. É nosso dever nesse momento. Flagrar fazendo algo bom. Até que isso se reverta e a gente tenha condição de tratar aquilo que nos ofendeu, aquilo que nos entristeceu, aquilo que nos desonrou, né? Então, assim, é isso que é sermos ponte. Isso não é só para marido e mulher, não. A gente está colocando aqui mulher de provérbios porque ela é uma mulher casada. Isso já está ali explícito para a gente, né? Mas é uma mulher que tem princípios que, independente dela estar casada, viúva, solteira, não importa, são princípios para a vida. Então, esse princípio de você sentar num lugar, você tá triste, chateado com alguma coisa, senta num lugar, vai comer alguma coisa assim, e de forma despretensiosa, fica olhando, observando pessoas, flagrando pessoas fazendo atitudes boas. Nossa, ontem eu tava passeando não, tava fazendo uns compromissos, e aí de repente eu vi duas pessoas se abraçando assim, um abraço tão gostoso, sabe aquele abraço de reencontro, que tem Vontade de muito sei tempo que lá eu e não abraçar no meio também. não fiquei Sim. sorrindo, sozinha, sorrindo ali, vendo aquela cena.
Não é que no mesmo dia aconteceu comigo? Reencontrei uma pessoa que há tempo que eu não encontrava e foi um abraço tão gostoso, foi exatamente aquilo que eu tinha visto. Então, e eu imaginei ali, poxa, eu estava num ambiente que era público, quantas pessoas também não estavam ali vendo aquele abraço, né? Vendo aquele momento. Então a gente precisa passar. Teve um dia que eu estava no shopping sentada, decidi ir lá sozinha comer uma coisa, sentei e comecei a observar de fato. Chegou o furacão. Chegou, furacão. E aí eu comecei a observar de fato e eu vi uma moça. Ela foi brincar com uma criança, ela se abaixou e brincou. Eu vi que era uma criança de uma outra pessoa que estava ali pelo shopping também. Mas eu a perceber, pela característica daquela mulher que ela estava se vestindo, me remeteu a ter uma moça que faz limpeza. Sabe aqueles uniformes de pessoas que fazem limpeza em locais assim? Então me pareceu uma pessoa assim, simples e que também tava ali, tinha com seu uniforme e tudo. Ela começou a brincar com uma criança, se abaixou e ficou ali brincando e a criança interagindo com ela. E eu achei aquela cena tão bonitinha, tão linda. Quando ela passou assim por mim, eu até sorri para ela, ela olhou para mim, não sabia que eu estava observando, mas olhou para mim e eu sorri, sabe, como uma forma de parabéns. Então, quantas vezes a gente tem, às vezes, nós como seres humanos, como mulheres, como homens, a gente passa pela vida assim tão corrida que quantas vezes a gente para ver as coisas boas que as outras pessoas estão fazendo? A gente quer ser reconhecido nos nossos atos de bondade, nos nossos atos de amor, mas quantas vezes a gente para olhar alguém e fala, nossa, olha só, que bondade aquela pessoa, olha que abraço gostoso que eles estão dando, olha pai e mãe conversando, que bonito, olha aqueles velhinhos de mãozinha dada, que bonito, eu quero chegar assim na minha velhice. Quantas vezes a gente para de estar tão corrido com a vida, não tá parando para olhar e ver, cara, que bonitinho, que a vida acontecendo também das coisas boas. Como é que a gente A está gente para sempre no ruim, né? treinando o nosso olhar para enxergar coisas só ruins? A gente precisa treinar o nosso olhar para enxergar as coisas boas. A gente precisa ser intencional dentro do nosso lar, fora do nosso lar, em ambientes nem que você precise, como eu estou falando aqui agora para você que está nos assistindo. Você é importante também. Nós estamos conversando aqui nós duas, interagindo nós duas, como se tivesse só nós duas aqui. Mas você que está aí não está esquecido. Nós estamos lembrando de você. Vá para um lugar e seja intencional. Flagre alguém fazendo algo bom. Sorria enquanto você vê. Fale, pense, fale se necessário. Poxa, que atitude legal. Que legal isso. Treine o seu olhar. Treine você para enxergar as coisas belas e boas da vida e nas pessoas. E isso é o papel da bondade da mulher. A mulher que tem um olho treinado para enxergar a bondade. Ela não nega a realidade. Não é porque aquele casalzinho ali estava caminhando juntos, velhinhos, de mão dada, é bonitinho, é lindo, que ela não sabe que eles tiveram tempestades e passaram por elas. Mas ela está ali vendo aquele momento com uma alegria de que eles estão compartilhando de uma história e até na idade já avançada continuam ali, ó, de mãos dadas, né? Sim. E aí é o que a gente estava falando no início. Lá em Provérbios 3:12 fala, porque o Senhor corrige aquele que ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, nós temos o papel de nutrir também os nossos companheiros a como corrigir os nossos filhos, porque esse papel também é um papel de liderança, é um papel determinante na vida de um filho. O pai corrigir, o pai ter a autoridade para corrigir aquele filho naquela situação. Muitas vezes, né, a gente deixa de nutrir os nossos parceiros com o que eles precisam e eles acabam não tendo o que fazer com os nossos filhos. E aí a carga fica conosco, de achar que nós temos que corrigir, né? E também
tá aqui, né? Que eu coloquei, suportem o sofrimento com paciência. E aí, quando a gente fala do sofrimento em si, não é um sofrimento de que você tá assim, não aguentando mais. Não. É o sofrimento que está por meio de Cristo. É aquele fardo que Deus fala assim: esse aqui eu vou carregar. Você vai passar pelo sofrimento, mas você não vai ficar nesse sofrimento. Espere com paciência que eu trarei para você a vitória, né? E aí eu coloquei que como mulheres que faz bem, nós somos o canal de Deus para esse processo de correção para aqueles que estão sob a nossa influência. E de que maneira você, Eliane, tem sido uma ponte de amor, de bondade do Senhor? Quando a gente para pensar nisso, que responsabilidade, né? Sim, exatamente. É aquilo que eu falei, né? Quanto a gente ser a fonte, né? Também isso ajuda muito. E mais atrás aqui tem essa quando não nos trata segundo os nossos pecados, né? Nem retribui conforme as nossas iniquidades. É exatamente isso. A gente não retribuir o outro, né? Como ele fez. Exato. Porque é muito simples, é muito fácil a gente retribuir atos de bondade, de amor para as pessoas que fazem isso conosco. Sim. Só que a realidade, meus queridos, minhas amigas, a realidade é que nós temos a identidade de Cristo. Nem sempre nós seremos tratados com bondade, nem sempre nós vamos ser tratados com dignidade, nem sempre nós vamos ser tratados com justiça, mas nós devemos retribuir com bondade, com justiça, com dignidade. O verdadeiro exercício do amor e da bondade é quando a gente decide agir como Deus faz conosco. Essa é a forma real de exercer o caráter de Deus. Aqui um pouco mais antes, né, fala que quando a bondade é a última virtude que a gente deseja oferecer, eu vejo assim no sentido de que quando você precisa ser manso, mas aí o ser manso é a última opção. Quando você precisa ser amoroso, mas amoroso é a última opção. Você precisa esperar que o outro faça para depois você agir. Então, assim, né, quando você vai primeiro, ou em todo momento você tenta colocar a bondade, assim, sempre em primeiro, a sua sempre, né, os frutos do Espírito, né? Primeiro a mansidão, primeiro a alegria, primeiro a bondade. Então, acho que isso, e lógico, né? Ninguém vai saber fazer isso de início, todo mundo está no trabalho, né? Mas quando você tem esse foco, ainda que você erre, você tem uma meta ali, né? Você tem um caminho para onde. Então você sempre vai buscar, melhorando um pouquinho cada coisa, mas sempre buscando melhorar essa questão. Exato. E para você que está nos assistindo, quão difícil ainda é para você pensar em fazer o bem ou agir com bondade com aquele que te feriu. Alguém te fechou ali no carro, deu uma fechada. Qual é o primeiro pensamento que você tem? Filho de Deus, amado do Senhor, bênção. Qual é? Ou você pensa, seu encardido, né? Como que você reage? Você me fechou no carro? Ou você para e reflete, Senhor, perdoa, não sabe o que faz. Poderia ter causado um acidente, que bom que o Senhor nos protegeu. Que o Senhor coloque consciência nesse ser humano. Qual é a nossa reação? Às vezes a gente não precisa reagir nem de forma audível. A gente pode, nos nossos pensamentos, e aí que está a raiz do ponto, é nos nossos pensamentos. Que vida triste esse ser humano tem. Acabou de fazer algo aqui que poderia causar um acidente, algo grave,
né? Então, quão difícil ainda é para nós, quão difícil ainda é para você que está aqui nos assistindo, quão difícil é para mim ainda pensarmos em fazer o bem e agir com bondade com aqueles que nos feriram, né? A gente tem que ser intencionais, né? Ao ponto de constranger o outro em amor, aquele que nos feriu. Esse constrangimento não é um constrangimento de humilhação, é um constrangimento de cair em si, né? E de certa. Porque aquele que nos feriu, aquele que foi o nosso algoz naquela situação, precisa ter a consciência de que feriu, de que praticou um ato que não foi bom para conosco. Mas aí você tem que ser intencional ao ponto de constrangê-lo, para que ele perceba, poxa, que foi o que Cristo fez por nós. Como eu que falei, mandei crucificar, eu fui aquela que apontei o dedo, crucifica-o. E ele simplesmente, em amor, me constrangeu ao tal ponto de falar assim: eu vim para te salvar. Eu vim por você. Eu estava justamente fazendo o devocional, estudando sobre essa questão da fidelidade, né? E deu esse exemplo, sobre o exemplo do trânsito. Assim, uma pessoa te fecha e a pessoa bate no seu carro. E aí, ao invés de você ir lá e, né, apontar, não, vamos lá, que a pessoa não tem condição, vou pagar, eu sei que precisa de quê, não sei o quê. Então, assim, né, você vai constrangendo. Gente, nós somos um exemplo prático do que aconteceu. Tinha acabado de chegar o carro, tinha nem sei quanto tempo tinha. E a Eliane deu uma topada no nosso carro, assim, uma belezinha. E naquele tempo, a gente nem estava tão próximo assim de contato. Deus usou isso de uma forma tão bonita que a gente está tendo a oportunidade, inclusive, creio muito que através daquela semente que foi plantada ou daquilo que foi cultivado e regado, trazer para nós a experiência e falar, cara, não é bem assim. Então, quando a gente teve a informação e tudo, eu mesmo não quis, eu não quero, não vou, não estou em paz. Aí alguém perguntou assim, mas como é que fez? Não sei o que. Eu falei, gente, me responde uma coisa. Se eu não tivesse carro, ela ia conseguir bater no carro? Então eu sou grata ao Senhor. Não estou dizendo que o prejuízo aconteceu. Aconteceu o reparo, teve que ser. Mas se eu olhar pela ótica que Deus mandou eu me olhar e falar, olha só, quem te deu isso aqui foi eu. Você vai ser grato ou você vai espraguejar ou reclamar? Cara, eu tenho que agradecer. Eu andava de ônibus, estava andando a pé. O carro batido, tava andando linda com o carro batido, tá tudo certo. Engraçado que assim, eu falei, gente, eu andei a cidade toda, fiz um monte de coisa. Eu tive que. Eu tive que, né, acionar. Eu falei, tá bom. Eu pronta pra parir. Não, foi uma situação que foi impossível, né, não ver a finalidade daquilo. Foi impossível, assim, né? Eu falei, meu Deus, não tinha um jeito assim, mais fácil, mais prático, assim, tá? Não era só mandar uma mensagem, né? Tipo, porque era um incômodo, né? Que já tava no coração. Então, assim, Sim. não, você não vai resolver? Então tá, resolve então. Foi mais ou menos isso. Deus, ele usa, porque estávamos preparados para esse momento. Então, quando ele faz bem feito, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Aí a gente começa a olhar que, poxa, quantas coisas aconteceram na nossa vida que nós olhamos com uma ótica que, isso aqui não foi tão bom. Peraí, o que Deus fez com isso? Como que Deus usou isso? Então, a gente ter esse processo, sabe? De a gente agir de forma a gente compreender melhor a bondade de Deus. Nós estamos nesse mundo e não estamos isentos das mazelas do mundo. Mas Deus consegue transformar as mazelas em algo, em bênçãos, né? Maldições em bênçãos, né? E Deus, como você falou, Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades, conforme nós fazemos. Porque se fosse assim,
nós nem aqui estaríamos, né? Nós nem aqui estaríamos. Exatamente. Então, o amor de Deus, ele nos constrange, ele deve não só constranger, mas nos motivar. E aí que tá, nós devemos constranger o outro em amor ao ponto de motivá-lo a perceber a sua ação e fazer com que ele abra as portas do coração para que o Espírito Santo transforme de fato a vida dele. Porque assim nós seremos parecidos com Deus. Mas não somos Deus, nós somos agentes de transformação, mas não somos nós quem transformamos. É a ação de Deus na vida daquela pessoa, através das nossas atitudes, das nossas decisões, que muda a vida, a perspectiva da outra pessoa através do Espírito Santo. Nós somos apenas canal. Às vezes a pessoa, se fala muito, né? Às vezes você é a única Bíblia que alguém vai ler na vida. Então a gente tomar responsabilidade disso e falar, cara, eu preciso ter essa consciência. Eu estava conversando aqui com os vizinhos um tempo atrás, e eu tava orando muito a Deus por questão de garagem, vaga e tudo isso, né? Às vezes aqui eram bem conturbado. E eu falava muito com Deus, orava, Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome, não me deixa, Pai, não me deixa, me livra da maldade, do mal. E aí teve um dia que o vizinho, né, que ali tinha uma situação que atrapalha às vezes e tudo, e ele chegou pra mim e conversou. Ele foi tão gentil comigo, tão gentil, que me constrangeu. Eu falei, olha, moço, eu tava orando pro Senhor, pedindo a ele pra não deixar eu envergonhar o nome dele, porque eu não quero, eu já fiz muito isso, eu não quero. Me liga, me manda mensagem, eu tiro, eu tal. E assim, foi tão gentil. Hoje em dia, me vê na rua, buzina, cumprimenta. Cara, é isso que Deus pede da gente. É isso que Ele quer. Ele não quer que a gente fique ali debatendo, porque Ele não precisa de advogado. Ele precisa de pessoas que representem o reino dele nessa terra. E se a gente ficar querendo ser advogado de Deus, nós não conseguiremos, porque nós não temos essa competência. Somos todos pecadores. Nascemos em pecado. Aceitamos Cristo, o pecado ainda mora em nós. Porém, nós somos revestidos da graça de Deus para que esse pecado não... Nós somos... Como é que é? Nós temos o pecado, mas não podemos ser pecadeiros. Reincidente, está pecando. Não é isso. Paulo fala, né? Agora vocês receberam a graça, vocês não é porque vocês receberam a graça, vocês vão ficar aqui. Então eu tenho a graça, então eu vou pecar porque é a graça. Não, tá errado. Não é isso. Não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou superabundar no pecado. Não! Exatamente. Né? Então é isso que a gente tem, a imagem e semelhança dele, né? Isso é ter a identidade de Deus implantada em nós. E ele não depende de ser suprido. Deus é um ser que não depende de ser suprido para suprir. Ele é a fonte de todo e qualquer suprimento, como nós falamos, né? Desde o início aí, falando sobre jorrar. Então, o que nós temos nutrido os nossos? Como nós temos aplicado isso em nossa vida? Como nós temos sido mulheres bondosas e que fazemos o bem e não o mal, né? E é reconhecer qual foi a minha parcela de responsabilidade aqui, né? E sabermos que somos humanos e vamos errar mesmo. Não somos perfeitos, não somos perfeitas. É reconhecer que nós estamos em aprendizado e que isso impacta também na forma como nutrimos aqueles na qual convivem conosco. Exatamente. Bom, as perguntas aí, né? Em que momento da sua vida percebeu o valor de estar de joelhos diante do Senhor, né? Como o camelo fez para, né, ali falar, Senhor, transforma os meus fardos pesados em fardos leves, que eu entenda a minha responsabilidade, que eu leve isso com amor. Como a bondade amorosa de Deus se manifesta na sua vida. Como que ele tem sido ator principal na sua vida, como você tem permitido que o caráter de Deus seja refletido em você. E você é uma pessoa que percebe imperfeições em sua vida, acredita que
Você percebe que as imperfeições em sua vida acredita que impediram você de servir aos outros? As suas imperfeições têm impedido alguém de servir ao Senhor? De que maneira conhecer as diferentes fases do amadurecimento de um ser humano, de um servo, espiritualmente? Como reconhecer e conhecer essas fases ajuda, né? Nós estamos fazendo isso aqui, estamos buscando amadurecer espiritualmente para que tenhamos a possibilidade, a capacidade de fazer isso aqueles que estão ao nosso redor, né? Isso a gente estava falando aquela hora, né? De entender a fase, assim, como a gente percebe a fase da criança, de saber, né, a fase que ela está, para ajudar, né, nesse amadurecimento dela. Respeitar e se colocar na posição de humildade, porque se nós estamos amadurecendo o outro, é porque nós já amadurecemos. Olha que coisa extraordinária. Nós só podemos abençoar alguém porque nós já somos abençoados. Então, quando a gente olha para isso, cara, eu abençoei uma pessoa, pô, mas eu abençoei porque eu sou abençoada. Deus me abençoou com isso daqui. Como que às vezes a gente faz sem perceber e fala, então perceba. Perceba nos detalhes como que Deus tem que falar assim, rapaz, se a pessoa falou que foi abençoada porque eu dei uma palavra, é porque eu já sou abençoada, não é porque eu vou ser abençoada, né? Então, qual é esse valor que você acrescenta à sua família? Como você tem acrescentado valor dentro do seu lar? Por quem você carrega um fardo espiritual, né? E quais fardos você tem levado que necessitam de apoio edificante de Deus? Essa é uma pergunta extraordinária que nós vamos levar aí durante mais essa semana. Temos daqui a pouco mais um capítulo para conversar com você que está aqui e entre nós e que temos crescido diariamente, não é semanalmente, é diariamente crescido com as palavras, com o compartilhamento, com as ideias na qual a gente tem trocado e percebido e ajustado, né, aparado as arestas, porque a gente percebe em nós que ainda há sementes que estão sendo trabalhadas, a essa identidade que está aflorando em nós, que nós estamos a cada dia até se assustando. Nossa, é muito bonita. É muito mamata, interessante, bonita, que legal, né? E aí a gente vai finalizar com a oração, com o Aleph Bet, né? Eu gosto muito, eu sempre tô olhando aqui, ó, eu tenho essa bolsinha que eu ganhei num evento do Ministério da Mulher chamado Entre Amigas. E eu olho para ela, às vezes eu tô numa situação tão desafiadora que eu olho para ela e falo, conheço o meu valor, isso me basta. Será que nós estamos de fato conhecendo o nosso valor? Será que a gente tem noção de que nós valemos ao ponto de não ter comparação de finas joias conosco? Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Vamos orar então? Tá. Filho, pega ali pra mamãe ali. Eliane. Bota aí. Essa é a hora, gente, que chega no meio da live, chega uma comprinha, sabe? Da mulher valorosa que faz ali numa Shein, numa Shopee, no Mercado Livre, umas coisas assim. Não se assustem, é assim mesmo que funciona. Então vamos orar. Eu começo? Vai lá. Tá. Senhor, obrigada por carregar o fardo do meu pecado e por entender tua bondade amorosa em mim. Pai, a tua força e a tua palavra são recompensas revigorantes quando atravesso momentos de seca e cansaço em minha vida. Lembre-me de todos os ganhos que obtive por meio do teu filho e ajuda-me a ser uma ponte para que os outros recebam essas mesmas bênçãos. Amém. Amém. É isso, gente. Fica aí mais um registro, mais uma live, mais uma conversa, mais um compartilhamento, mais ideias que foram aqui colocadas. Obrigada pela companhia, pela sua companhia até esse momento. E na próxima semana, em nome de Jesus, nós estaremos aqui entre tantos desafios e construções e práticas de ser a mulher
virtuosa, valorosa de Provérbios 31. Obrigada, Eliane, pela companhia. Até logo. Sim.